Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje, dia 19 de março, a igreja celebra São José, padroeiro da igreja, padroeiro das famílias. E nós somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 16, 18 e 21. Conta para nós, o evangelista São Mateus, a origem de Jesus. Como foi a história de Jesus? Que é uma história de amor, de sacrifício e de doação desde o início. Porque José era o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E Maria Santíssima estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ficou grávida pelo poder de Deus. A sombra de Deus cobriu o ventre de Maria e ela então ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José inicialmente pensou em abandonar Maria em segredo, porque José era justo e não queria denunciá-la, e não queria ver Maria sofrer. Por outro lado, José tinha dificuldade de entender como tudo isso poderia acontecer. Mas durante um sonho, José recebe a visita do anjo que lhe disse: Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. E o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E José, então, imediatamente tomou Maria consigo e a recebeu em sua casa. José não é um homem de palavras simplesmente, mas é um homem muito mais de atitude. Nos quatro evangelistas, nós não ouvimos nenhuma palavra de São José, nenhum diálogo de São José. São José é sempre aquele que está na atitude. José é aquele que acolhe Maria pela ordem do anjo. José é aquele que protege o menino Jesus. José é aquele que auxilia Maria no parto. José é aquele que caminha para o Egito, foge para o Egito com Maria para proteger o menino Jesus de Herodes. E é importante lembrarmos que José é tido como aquele que é o patriarca, aquele que representa, né, a verdadeira paternidade. Não uma paternidade simplesmente de sangue, como aquele que é pai de sangue, mas não é pai de atitudes, que abandona, que vive lutando para não ajudar seus filhos, que enfrenta a justiça, que precisa de advogados para poder pagar uma pensão que muitas vezes não dá nenhum auxílio necessário, né, aos seus filhos. José não é assim. José, mesmo sendo pai adotivo, é realmente um verdadeiro pai, nas atitudes do bom conselho, da presença, do amor, da solidariedade, do ensino. Então, São José realmente nos ensina a sermos verdadeiros pais, pais espirituais, pais adotivos, e a você também, que é pai. Te ensina que o amor de pai é tão importante na vida dos seus filhos, que ser pai não é coisa difícil, não é oferecer milhões, não é oferecer mansões, mas que ser pai é abrir o coração, que ser pai é ser capaz de apresentar as próprias fragilidades, mas também de apresentar o amor de Deus. José, o carpinteiro, sempre levava seu filho ao templo. E como ele deve ter sofrido ao ver que seu filho foi considerado perdido por 3 dias e 3 noites. E por esses 3 dias, José o procurou incansavelmente, até encontrá-lo no templo junto com Maria. José, que ouviu a profecia de Simeão a respeito de sua esposa Maria, que uma espada de dor transpassaria sua alma, que o menino Jesus seria causa de contradição, de queda para alguns e de erguimento para outros.
José estava sempre com os seus ouvidos atentos. É o homem da contemplação, o homem daquele que ouve a voz do Senhor, daquele que pouco fala, para que Deus possa ser a palavra de sua vida. E José deu a descendência de Jesus ser o descendente de Davi. É um título importantíssimo de Jesus. Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi. E a profecia de que o Messias nasceria e que seria o descendente de Davi se cumpre graças a José, porque Jesus é descendente de Davi graças a José. Jesus cumpriu a profecia de ser o Messias Salvador da descendência do rei Davi, o sucessor do trono de Davi, graças a José, que era descendente de Davi. Que Deus possa abençoar o nosso dia e que São José nos proteja e nos livre de todo mal, abençoe nossa casa e toda a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.